Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo na doce paz de Cristo? Você continua se cuidando, né? Cuide-se, porque eu te amo e Jesus também. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição 12, serão 5. O fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Na verdade, é claro que você concorda comigo, o fiel experimenta socorro divino em todo o tempo, mormente em tempos de crise. Nosso primeiro arrazoando é sobre Daniel. Que exemplo de pessoa! As informações que temos sobre ele é que ele foi um íntegro político, um íntegro cidadão, servidor público, um íntegro filósofo, um íntegro intelectual, um íntegro em tudo. Ele levava a sério o nome dele. Deus é meu juiz. Então Deus vê tudo, de tudo sabe, e de tudo vai pedir conta. E eu preciso andar reto diante dele. Por isso ele tomou a decisão com seus amigos de não se contaminarem com as iguarias do rei. As iguarias do rei aqui é metáfora para tudo que nos contamina, inclusive o físico, porque aquilo lá ia matá-los, porque em 10 dias que eles não comeram aquela comida, já viram diferença entre eles e os outros? Imagine se eles comessem mesmo aquilo, iam morrer. Então eu preciso tomar cuidado também com o que eu como. Eu preciso me alimentar bem e da forma correta. E não me destruir fisicamente. Mas como eu disse, aquilo ali é metáfora de tudo que nos faz mal, em todos os aspectos. Principalmente no aspecto espiritual. Daniel, um homem íntegro. Daniel não se deixou levar pelas oportunidades que sem dúvida teve. Essa história de dizer que a ocasião faz o ladrão, que a pessoa entra, por exemplo, na política, entra íntegro e de lá sai corrupto. Não. Na verdade é o seguinte, a ocasião não faz o ladrão, não. O ladrão já está lá dentro da pessoa. A ocasião vai dar a ela a oportunidade de revelar o ladrão que está dentro dela. Outra coisa que você sabe que não tem mais nada a ver é dizer que crente não tem que se meter em política. Crente sim. Olha Daniel. Agora crente que não é crente, crente que é sem vergonha, crente que não tem princípios, crente que é bandido, que é ladrão, que é corrupto, isso não pode entrar em lugar nenhum, nem na sua casa. Não pode entrar em lugar algum, porque ele vai aprontar, porque ele não tem Deus como seu juiz. Agora, se ele tem Deus como seu juiz e se ele é fiel a Deus, ele pode entrar em qualquer lugar, porque lá ele vai brilhar. A luz brilha é nas trevas, o sal salga é na podridão. Esse negócio de ser íntegro é uma decisão que nós tomamos. E às vezes, para manter a decisão, a gente sai, larga o cargo, larga a função, larga aquele lugar, sai dali, se não estiver dando conta, mas não vai se corromper. A gente até morre, mas não se corrompe. Daniel, um homem íntegro. Daniel, um homem fiel, exemplo de fidelidade. Ele estava numa terra distante, poderia muito bem fazer o que desse na sua cabeça. Ele poderia também, porque ele perdeu família, perdeu seus parentes, perdeu seus amigos, foi levado para Babilônia cativo. Seus sonhos, os sonhos que ele tinha lá no Reino do Sul, em Judá, mudou tudo. Mas mesmo assim ele foi fiel. E porque ele foi fiel, Deus deu a ele condições de ser uma bênção, mesmo na Babilônia. Mesmo na Babilônia, foi um homem fiel, porque ele tinha Deus como seu juiz. Daniel é um exemplo de humildade. Quando Deus deu a ele a revelação daquele sonho da estátua,
Ele falou para o rei, ó rei, Deus revelou a mim, não é porque eu sou melhor do que os outros, não. É porque Deus quer que você fique sabendo esta mensagem. Então, o que Daniel estava querendo dizer? Olha, rei, se Deus está me usando, é por misericórdia dele. Poderia usar qualquer um outro, mas está usando a mim. Porque a mensagem precisa ser pregada para ti. É aquilo que mais tarde Paulo vai dizer aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou. Agora eu não sou melhor do que Apolo e nem Apolo é melhor do que eu. Então vocês não precisam ficar discutindo quem é o maior, é Paulo ou é Apolo. Eu fui usado para plantar, Apolo foi usado para regar. Agora quem merece glória e honra é Deus, que me usou para plantar, que usou Apolo para regar e que deu o crescimento. Daniel, um exemplo de humildade. Daniel, um exemplo de amizade. Quando o rei o destacou, né, quando ele revelou o sonho e a interpretação, ele ficou todo destacado no meio da corte, e ele falou, ó, eu tenho amigos aí, pessoas da minha confiança, pessoas em quem o senhor também pode confiar. Ou seja, Daniel não se esqueceu dos seus amigos que foram clamar a Deus pela revelação do sonho e da interpretação. Daniel não se lembrou dos seus amigos só na hora de roer o osso. Não, na hora de comer o filé, ele se lembrou também. Você sabia que existem pessoas que são amigos só na hora em que elas estão roendo o osso? Ou só são seus amigos na hora que você está comendo o filé? Agora, na hora que elas estiverem comendo o filé, elas não são suas amigas. É amigo? Que nada. Daniel, o exemplo de amizade. Daniel, por último, o exemplo de bondade. No capítulo 4, Nabucodonosor teve um sonho em que ele era uma árvore muito frondosa, mas desta árvore foram cortadas as folhas, foram cortados os galhos, ficou só o tronco. E ele, Nabucodonosor, virou um bicho por 7 anos. Quando Daniel ouviu o sonho, falou para o rei, rei, este sonho seja para os teus inimigos. E quando Daniel soube a interpretação, falou, rei, a interpretação deste sonho, que é pior do que o sonho em si, seja para as pessoas que te odeiam. Ou seja, rei, não continue neste comportamento de achar que você é o tal. Deus está te avisando, você vai pastar. Mas que Deus te livre, que você mude de atitude. Daniel não ficou lá, bem feito, é isso mesmo, você vai para o sal, você vai se dar mal, você vai ver. Não. Daniel, um homem bom, ele se compadeceu do rei. Ele não queria que o rei sofresse, o que 1 ano depois vai sofrer, e vai sofrer por 7 anos. Daniel, um homem bom. Daniel, então, um exemplo de integridade, de fidelidade, de humildade, de amizade e de bondade. Que Deus faça de mim e de você verdadeiros Daniéis. Nosso segundo arrazoando é sobre Nabucodonosor, o rei das loucuras, das sandices. Primeiro teve um sonho e ninguém sabe se ele se esqueceu do sonho ou se ele não quis dizer o sonho. O que ele queria era uma coisa louca, insana. Que as pessoas, os sábios, revelassem o que ele sonhou e dessem a interpretação. É doido ou não é? É insano ou não é? Segundo a sandice do rei, ele construiu lá aquele obelisco, né? Uma estátua de quase 30 metros, com 3 metros de base. Era um obelisco. E falou, quem não se ajoelhar aqui e adorar essa estátua aqui vai morrer assado. Quero sentir o cheiro do churrasco. Olha, outra sandice do rei. E era um rei furioso. Várias vezes lá no texto vai dizer que o rei se enfureceu. Era uma pessoa que não tinha domínio próprio, não tinha controle de si, se enfurecia, e já saía fazendo o que não deveria fazer. A sandice dele chegou ao ponto de ele
achar que ele era o tal. Ele já sabia que não era o tal. Quando Daniel revelou o sonho, ele viu que não era o tal. E ele mandou que se glorificasse o Deus de Daniel. Mas ele mesmo parece que não glorificou o Deus de Daniel. Quando ele quis matar os amigos de Daniel e eles foram libertos da fornalha, ele ficou sabendo também que quem manda é Deus. Ele falou, agora é para todo mundo também adorar e honrar o Deus de Ananias, Misael e Azarias. Mas ele mesmo não fez isso. Porque no capítulo 4, ele vai bater no seu peito e vai dizer, eu sou o tal, quem manda aqui sou eu é que é. Sabe o que aconteceu com ele? Por 7 anos, ele comeu capim, ele pastou. Você sabia que há pessoas que só reconhecem que são nada e que Deus é tudo depois que pastam? Enquanto não pastam, vão batendo no peito, atropelando as pessoas, passando por cima, até pastarem. Quem manda é Deus. Ele é o Senhor. A Ele a glória, a honra e o louvor. Ele se esqueceu de que Deus entregou Judá nas mãos dele. Então ele estava sendo um instrumento de Deus para corrigir Judá. Mas em momento algum nós temos no texto de Daniel que Nabucodonosor temeu ao Senhor, honrou ao Senhor e se submeteu ao Senhor. Nem pastando ele fez isto. Já pensou que coração duro? E o seu coração? E o meu? É tão duro assim? Que só vamos entender que Deus é quem manda, que Ele é quem é soberano, só depois de pastarmos? Ou nem depois de pastar? Que Deus nos guarde, que Deus tenha compaixão de mim e de você, que Deus nos ajude, que venhamos a entender que Deus é Deus e só Ele é quem manda. E nós somos, às vezes, instrumentos dele, como Nabucodonosor foi instrumento de Deus para livrar o reino do sul da idolatria. E que não venhamos a precisar pastar para entender que só o Senhor é Deus. Muita gente hoje, na pandemia, desde que começou este mal, está pastando porque não reconhecem que Deus é o Senhor. Ou Ele enviou este mal para mostrar que nada do que nós temos nos livra, só Ele nos livra, ou Ele permitiu que este mal viesse, para que muita gente que está aí, ó, que estava, batendo no peito, eu sou, está aí, ó, um vírusinho, uma coisa invisível, mas está sob o comando de Deus. Nada foge ao comando dele. Que eu e você entendamos que Deus é Deus, Senhor de tudo e de todos, sem precisarmos pastar. Mas se for o caso de só entendermos isso depois de pastarmos, que pastemos. Agora que não sejamos iguais a Nabucodonosor. Tantas oportunidades teve. Pastou e não reconheceu. Pelo menos não temos registros no texto de Daniel. Nossa terceira razoando é sobre Belsazar, o filho de Nabucodonosor, que assumiu o reino após a morte de seu pai. Belsazar, exemplo de uma pessoa que não aprende com o erro dos outros. Belsazar, exemplo de uma pessoa inconsequente. O pai dele, quando invadiu Judá, pegou as peças de ouro, os cálices, os copos de ouro do templo e levou e botou no templo do Deus deles, Baal. Estava errado, mas estava lá, no lugar, separado, sem uso. Belsazar, numa noite de orgia, com seus príncipes, com suas concubinas, aquela bagunça toda, lembrou-se desses instrumentos, dessas peças, e pediu alguém que trouxesse aquilo tudo, trouxeram aquilo para ele,
E ele agora vai ficar bebendo vinho naquela orgia, usando aqueles instrumentos que eram consagrados a Deus. Na mesma hora, Deus o puniu. E como foi? Por meio de um recurso visual. Uma mão escrevendo na parede. A Bíblia diz que as pernas do rei ficaram assim. Uma mão sozinha lá escrevendo. E não era um efeito especial tipo aí do caça-fantasmas, não. Não. Era uma mão mesmo. E aquela mão dizia que ele tinha sido julgado e que tinha sido achado em falta. E que naquela mesma noite ele iria perder o reino. E assim aconteceu com Belsassar. A história de Belsassar é curta. A de Nabucodonosor, o pai dele, é uma história longa, mas a dele é curtíssima. E nos dando um exemplo a não ser seguido nunca. Inconsequência. Usando as coisas de Deus para satisfação pessoal. Que coisa inconsequente. Fazendo uma loucura e não aprendendo com os erros do pai dele. Que Deus nos guarde de pessoas como Belsassar. E Belsassar quer dizer, Bel proteja o rei. É um nome bem parecido com o nome que deram a Daniel lá, Beltesazar, que Baal proteja o rei. Na verdade, Baal não é Deus, nem Bel é Deus, então não protegeu Nabucodonosor e nem protegeu Belsassar. Da história de Belsassar fica, para mim e para você, um exemplo. Sejamos consequentes e vamos aprender com o erro dos outros. Vamos usar as coisas de Deus para a glória de Deus e não para o nosso festejo, para a nossa alegria, para a nossa realização pessoal. Isso vale para pessoas que hoje têm acesso às coisas de Deus e as usam para regalo próprio. Que Deus te guarde. Mas se você for pesado hoje, você que usa as coisas de Deus para seu próprio benefício, a mesma sentença virá sobre você. Você está sendo pesado e você está sendo julgado e condenado. Arrependa-te. Belsassar não teve tempo de arrependimento. Naquela noite mesmo, ele morreu. Perdeu a vida e o trono. Mas eu e você hoje temos a oportunidade. Se você conhece alguém que usa as coisas de Deus para realização pessoal, conte a ele a história de Belsassar. Que Deus tenha misericórdia dele, de mim e de você. Nosso quarto arrazoando é sobre Dário. Dário ou Dario, o rei Medo, do Império Medo-Persa, que matou Belsassar e tomou conta do trono. O rei Dario, ou Dário, é um exemplo de vaidade. Olha aqui, ele conhecia a história de Nabucodonosor e ele conhecia Daniel. Mas como é que você pode afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque ele honrou Daniel. O rei Dario colocou Daniel como um dos 3 governantes de todas as províncias do reino. Ele ia colocar Daniel como o maior entre os 3. Então ele honrava Daniel, ele sabia a história de Daniel, ele conhecia Daniel. Mas, vaidoso, quando alguém chegou lá, aqueles brilhantes príncipes chegaram lá, ó rei, por 30 dias, que ninguém peça nada a Deus nenhum, somente a ti. E quem, porventura, desobedecer, ser lançado na cova dos leões. Eita, mas aquilo encheu o coração do rei. Por 30 dias ele seria o único Deus. Você já pensou? Havia tantos deuses. A terra da Babilônia era uma terra pródiga em deuses. Por exemplo, Nabucodonosor, nós sabemos de Baal, de Bel e de outros deuses. Além do Deus dos deuses.
que foi, na verdade, que Dário quis? Ser maior do que todos os deuses da Babilônia e pior, maior do que o Deus dos deuses. Ele seria o único Deus por 30 dias. Você já pensou que pretensão? Que vontade de ser? Daniel, assim que soube daquela coisa, falou assim, não tem condição não. Eu preciso do meu Deus. Deus é meu juiz. E eu vou buscar o meu Deus. Era tudo o que os seus inimigos queriam para jogá-lo na cova dos leões. Não, Daniel, espera, rapaz, só 30 dias. E aí pronto, está liberado. Isto é inegociável. Não, Daniel, aguarda aí, rapaz. Não tem negócio. Eu vou manter o meu comportamento servindo ao meu Deus, que é o único Deus. Dario não é Deus. O que eu vou pedir a ele? Eu vou falar com meu Deus. Talvez alguns lá aceitaram fácil. Não, eu fico 30 dias sem falar com Deus, tudo bem. Daniel, não. Não, eu fico 30 dias sem orar, sem ler a Bíblia. Eu fico 30 dias sem cantar, sem me voltar para Deus, e você passa rápido, depois eu tenho o resto da vida inegociável. Oh, glória a Deus! Inegociável. Não. No outro dia, assim que o decreto foi assinado, no outro dia Daniel está lá na sua prática diária. Viram-no ali, jogaram-no na cova dos leões. E não teve nada, porque ele era fiel. Dario, vaidoso, viu a loucura que fez depois que fez. Assinou sem ler o contrato. Quantos de nós fazemos isso, né? Assinamos o contrato sem lermos as letras pequenas. E depois, problema para a família, problema para nós, problema para os nossos amigos e problema para Deus resolver. Oh, meu Deus, tem misericórdia, resolva para mim aí, Senhor. Mas por que você não leu antes? Por que você assinou antes? Não foi isso que aconteceu com Dario também? Oh, Daniel, o Deus a quem tu serves continuamente não pode resolver esse problema para mim. Olha a besteira que eu fiz, eu vou te perder. Eu não posso te perder. Olha aí, criou o problema para si, criou o problema para Daniel, criou o problema para Deus, por causa de vaidade, porque não leu o contrato todo, porque só viu o lucro. Ai, a minha oportunidade de carro zero, pá, assinou, e agora? Mas vai pagar como? Ah, não, agora é a minha casa própria, e você vai pagar como essa casa própria? Problema que Dario criou. Por quê? Assinou uma lei que naquele tempo, naquele reino dos Médios e dos Persas, não se podia revogar. Não. Então tinha que cumprir. E daqui a pouco está ele lá chorando porque ia perder Daniel. Dario, vaidoso, e uma pessoa que não pensou nas consequências do que estava assinando. Achou muito bom e depois quase perdeu a pessoa mais importante que ele tinha para auxiliá-lo naquele reino. Veja o que Dario aprontou. E quantos de nós agimos iguais a ele, né? Não querendo ser o único Deus, por um dia, por 30 dias, sei lá. Às vezes porque não lemos o que assinamos. Às vezes porque queremos ter o poder. Vou assinar aqui. E depois vamos pagar caro. Sofrer. Fazer quem está próximo a nós sofrer também. E causarmos problemas para Deus resolver. Nosso quinto arrazoando é sobre a prática de Daniel orar 3 vezes ao dia. Mais ou menos às 9 da manhã, mais ou menos às 15 horas e mais ou menos às 18 horas. Mas aí, você vai me dizer assim, não, pastor, mas eu também oro 3 vezes ao dia. Eu oro quando eu me acordo, eu oro para o almoço e eu oro antes de dormir. É aquela oraçãozinha velha, né? Sabe o que é oraçãozinha velha?
Aquela decorada, aquela que você sabe que não está passando nem do telhado, quanto mais subindo ao céu. Daniel fazia esse tipo de oração para desencargo de consciência. E você sabe que existem pessoas evangélicas. Sabia que existem pessoas crentes. Você sabia que existem pessoas cristãs que não têm tempo para orar de jeito nenhum? Oram com os olhos abertos. Um dia eu falei isso com uma pessoa e ela falou assim, não, porque eu já estou orando e vigiando. É engraçado, né? Mas isso não funciona, não. Não funciona. Você acha que a oração de Daniel era essa oraçãozinha que a gente faz aí de 2, 3, vamos botar 30 segundos, 1 minuto no máximo? Há pessoas que para orar em 5 minutos parece um sofrimento. Você acha que a oração de Daniel era uma oraçãozinha dessas? A oração de Daniel era guerra. Era guerra. Depois você lê o livro de Daniel e você vai ver que por 21 dias ele ficou esperando uma resposta. A resposta foi enviada no primeiro dia. E por que ele ainda orou mais 20 dias? Porque as forças do mal impediam a volta, a resposta, a chegada da resposta para ele. Era guerra. Daniel orava mesmo. Orava por Jerusalém, orava por si, pelos seus amigos, orava pelos cativos, orava pelos babilônios, orava pelo rei, orava pelo reino, orava pelos projetos de Deus na vida dele, na vida dos outros. Daniel orava 3 vezes ao dia. Disciplina. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a sua vida de oração, hein? Quanto tempo temos dedicado à oração? Precisamos orar. Daniel foi livre da cova dos leões porque ele orava. Daniel foi livre da cova dos leões, não porque ele era o intelectual do rei, não porque ele era o filósofo mais especializado, não porque ele era o político mais íntegro. Ele foi livre da boca dos leões porque ele era um homem de oração. Como está, repito, a minha, a sua, a nossa vida de oração? Que Deus nos guarde e que possamos levar a sério isso. Oração é guerra, é prazer também, é falar com Deus. E que coisa prazerosa é falar com Deus. Mas é guerra. É batalha, é luta, é conquista, é vitória. Mas é briga. Preciso brigar mais. Você também? Oremos mais. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. E até o nosso próximo Arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.